Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Nós estamos aqui, primeiro várias coisas acontecendo que são especiais do episódio de hoje. Primeiro a gente está num estúdio novo, vocês vão ver aí, a gente vai trocar, às vezes a gente vai usar o estúdio velho, às vezes esse novo. Espero que esse novo seja para sempre, porque é muito top, ok? Depois a gente dá um bastidores para vocês. E mais importante ainda, o episódio de hoje é sobre o Natal. Estamos combinandinhos aqui, todo mundo de roupinha natalina, e estamos muito animados para esse episódio que foca sobre o Natal, mais especificamente no livro de Mórmon. E também esse é o último episódio do ano, e se vocês não leram a aula ainda do Vem e Segue-me, eu achei muito legal, porque é como se fosse uma revisão do livro de Mórmon. Afinal, o que é o livro de Mórmon? É um testemunho de Jesus Cristo. E no Natal nós estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo e o porquê que ele veio para a Terra. O livro de Mórmon está repleto da resposta do porquê que ele veio, né? Então, vamos começar esse estudo. Eu adoraria ouvir de vocês, meninas, talvez algumas histórias, algo que vocês lembram desse estudo nosso do livro de Mórmon esse ano, que testificam para você que Jesus Cristo é o seu Salvador. Vem alguma história, alguma coisa em mente? Me faz lembrar também duas coisas, né? Terceiro Nefe, que é Cristo aqui nas Américas, mas eu lembro também da passagem que Nefe tem a oportunidade de ver, né, Maria e ver Cristo e ver os últimos dias, e isso só testifica para mim que realmente tudo só faz sentido aqui na nossa vida, as bênçãos que a gente tem hoje, as oportunidades que a gente tem por causa de Cristo, né? Ele é o ponto central da nossa vida. Então é uma época muito especial mesmo, onde o mundo inteiro está virado para lembrar de Cristo, né? E até as pessoas que também não são cristãs, elas também sentem um espírito forte, porque está todo mundo tão intensamente pensando em Cristo, né? Ou pelo menos comemorando, né, essa época, que todos podem sentir o espírito mesmo, né? Para mim, quando eu estava estudando o material, eu até pensei, né, nossa, quantas vezes nos nossos episódios, né, a gente estudando o livro de Mórmon juntas, a gente não sentiu o espírito bem forte testificando de Cristo, né? Então na minha cabeça não vem uma só história, mas muitas histórias que a gente pôde passar aqui. Quantos testemunhos a gente não ouviu de pessoas que a gente convidou, né? Então esse ano eu acho, para mim foi muito abençoado, foi muito especial poder sentir o amor de Jesus Cristo através de cada um de vocês, cada convidado que a gente trouxe. E poder saber mesmo que esse livro, o livro de Mórmon, testifica dele. E que todas as histórias se voltam para ele. Então isso para mim é o mais incrível, que realmente ele é outro testamento de que Jesus Cristo vive, de que ele veio para essa terra, né? E que tudo aqui é real. E a mensagem principal, né, do livro de Mórmon é essa, né, de que Cristo vive, que ele veio para redimir o mundo e em especial um a um, né? Quando Cristo, né, a Anaís mencionou o terceiro Nefe 11, quando Cristo esteve aqui, ele abençoou um a um, né? Mesmo que ele estava fazendo por todos, mas ao mesmo tempo é um a um. E não tem ninguém maior do que ele que vai saber o que a gente está passando, que vai ajudar a gente passar pelas dificuldades melhor, né? Quando a gente... Interessante, tem até aqui um discurso do Elder... Elder Cossé, né? E fala, né, aqui sobre uma testemunha viva do Cristo vivo. E primeiro ele começa falando, né, que aquela estátua do Cristo, que é o que a gente tem geralmente, né, nos... Centro de visitantes, né? Ele é para representar que Cristo vive, que Ele nos ama, né? Esse é o Cristo que a gente tem que se lembrar. E que aquelas marcas que tem nele, né? Para a gente se lembrar do sacrifício que Ele fez por nós, né? E especialmente por mim pessoalmente. Eu vou ler uma parte que fala
Talvez um dos motivos pelos quais nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos de Mogias, amemos essa estátua seja porque ela nos traz à memória a descrição da visita do Salvador ao continente americano relatada no livro de Mórmon. Eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca, e ele desceu e colocou-se no meio deles. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, e bebi da taça amarga ao que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo. Então ele convidou cada homem, mulher e criança a se aproximar e tocar com as mãos seu lado, e sentir as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, para que recebessem o testemunho pessoal de que ele, de fato, era o Messias há muito prometido. E aí fala que essa cena sublime é o ponto alto do livro de Mórmon, né? As boas novas do Evangelho estão contidas nessa imagem do Salvador, que com ternura estende seus braços da misericórdia, a fim de convidar cada pessoa a chegar-se a ele e a receber as bênçãos de sua expiação. E é exatamente isso, né? Como ele fala, né? De tantas coisas. No finalzinho do discurso, ele fala assim: outra verdade reconfortante contida no livro de Mórmon é que, apesar de seu alcance infinito e universal, a expiação do Senhor é uma dádiva profundamente pessoal e íntima, personalizada para cada um. Né? E quando Cristo ele convida cada um da gente que está ouvindo aqui, né? Ele convida a gente para ir até Ele, para se aproximar dele. O que me impressionou também é lembrar que o livro de Mórmon, como ele vai ser mais uma testemunha de Jesus Cristo, né? É a salvação e a exaltação da gente, da humanidade, né? Esse é o ponto, esse é o principal trabalho que Cristo esteve aqui. Por isso a gente comemora o nascimento dele, por causa da vida que ele teve, né? Se ele não tivesse tido a vida que ele teve, se ele não tivesse realizado a expiação por nós, nós não teríamos motivo para sermos tão felizes e gratos. Mas é porque a gente pode receber a salvação, né? E isso é uma coisa gigantesca, né? Exaltação, podemos voltar a viver com ele. Se a gente já gosta uma da companhia da outra, imagina estar com Jesus Cristo, eu fico pensando, né? Ele deve ser muito mais legal que qualquer um de nós aqui, né? Com certeza. Ai, Laís. Bom, gente, eu queria começar. Muito obrigada, primeiro, né, pelos pequenos testemunhos aí que vocês compartilharam para definir o clima, talvez, aqui da nossa aula hoje. Mas eu queria voltar um pouquinho com vocês e eu queria ler algumas passagens do livro de Mórmon que falam em específico sobre o nascimento de Jesus Cristo. Né, acho que essa é a última coisa que talvez a gente pensa no Natal, vamos ler o livro de Mórmon. Geralmente vamos ler Lucas 2, né? Mas o livro de Mórmon testifica do nascimento de Jesus Cristo. Os profetas que estão aqui no livro de Mórmon tiveram visões do nascimento de Jesus Cristo. Então vamos começar lá em 1 Nef 11, vamos começar no versículo 13, para lembrar vocês aqui o que está acontecendo. Leí teve uma visão, compartilhou com os filhos e Nef falou: opa, eu também quero ter essa visão. Então eu vou perguntar para Deus. Então ele fez uma oração e pediu: eu quero ver o que o meu pai viu. Então aqui veio um anjo, né, que é o Espírito do Senhor. E ele está conversando com Nef. Nef vai fazendo algumas perguntas. O Espírito vai fazendo perguntas e o Espírito vai mostrando, né, para Nef algumas das coisas. Então vamos lá no 13. E aconteceu que olhei. Não sei se vocês lembram aqui, o Espírito falava bastante, olha. E daí e eu olhei, olha. E eu olhei. Então é que ele está falando. Aconteceu que eu olhei e vi a grande cidade de Jerusalém e também outras cidades e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi os céus se abrirem e um anjo desceu e pondo-se na minha frente disse: Nef, que vês tu? E eu respondi: uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E disse-me ele: conheces tu a condescendência de Deus? E disse-lhe eu sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E disse-me ele: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me, dizendo: olha. E eu olhei. E tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços.
E disse-me o anjo: Eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi-lhe dizendo: Sim, é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Falou-me dizendo sim, e a maior alegria para a alma. Perfeito, vamos parar por aqui. No Vem e Segue-me, ele pede pra gente ler até o 36, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o seu estudo pessoal, eu leria mais aqui. Mas eu gosto muito, né, aqui, acho que Nefe talvez... Fala o que você falou pra mim, Letícia, sobre Nefe. Ele foi o primeiro profeta? Ele foi o primeiro a ter essa visão no livro de Mórmon, né? De Maria, do nascimento de Jesus Cristo, né? Que a gente tem relato. Quer dizer, a gente tem também, claro, que Leí pode ter tido, mas é o primeiro a relatar pra gente, né, o nascimento de Cristo. E eu acho legal que, continuando nos outros, eu fico imaginando, né? Eles só sabem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasceu dessa forma, porque eles têm o diário que Nefe escreveu a visão dele. Então, lá em Mosias, provavelmente eles sabiam só de que Cristo nasceria dessa forma, porque está lá nas placas. Ou talvez também ele tenha recebido instrução melhor de Deus, né? Mas é interessante que eles não tinham noção de que seria Maria, uma mulher formosa, né? E de que tudo isso significa o amor de Deus. O significado maior aqui de ele enviar seu filho é o amor que se derrama no coração dos filhos dos homens, que é mais desejável de todas as coisas, a maior alegria para a alma. Esse é o significado do nascimento de Jesus Cristo, esse é o significado de Natal, que é a maior alegria para a alma, porque é o amor de Deus. Eu gosto muito desse versículo do 16, e disse-me ele: conheces tu a condescendência de Deus? E quando eu fui procurar no dicionário o significado, condescender significa ceder ao desejo ou vontade de outra pessoa. Quem que cedeu ao desejo ou vontade de outra pessoa? Cristo. Cristo fez o que o Pai Celestial, o que Deus queria que ele fizesse. Por que que ele veio? Para fazer a vontade do Pai. Por que que ele sofreu na cruz? Por que que ele pagou pelos nossos pecados? Porque era a vontade do Pai para que ele sofresse pelos nossos pecados. E daí ele fala, no 17, e disse-lhes eu: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E eu adoro que ele fala isso, sei que ele ama seus filhos. Por que que Cristo cedeu à vontade do Pai? Porque ele ama todos nós. Mas fico imaginando, Jesus Cristo aqui, é claro que ele tinha um corpo, né? Ele também estava sob a influência de viver na Terra. Ele deve ter sentido coisas como medo, insegurança, mas por que que nós queremos ser como Cristo? Porque ele sentiu essas coisas e conseguiu o quê? Sobrepujar, né? Mas imagina, quando ele viu, eu não sei se vocês lembram, teve um episódio do The Chosen, que eles estão andando, indo para uma cidade, e daí eles passam e veem pessoas sendo crucificadas. E ele vê aquilo na hora, e ele fica bem triste, assim. É claro que The Chosen é uma dramatização, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, será que Jesus Cristo realmente sabia, entendia a totalidade do que ele ia fazer, de que ele ia acabar sendo crucificado? Deve ter... Gente, eu não consigo nem... Pode falar. Não, e o que eu acho legal também é que, assim, ele estava ali em cima, então ele desceu de um patamar para poder salvar a gente. E quando ele vê esse tipo de coisa, isso entristece, mas ele não desiste da gente, né? Ele podia muito falar, não, essa humanidade está perdida, eu vou mandar um dilúvio, vai destruir todo mundo. E não, né? O propósito dele foi vir para pagar o nosso pecado, para que a gente pudesse ter essa oportunidade, né? De que ele sabe que a gente tem essa natureza, ele acredita no nosso potencial divino. Então, não importa aonde que a gente está, o que a gente errou, né? Às vezes a gente vai ser injustiçado, a gente vai passar por todas as coisas, mas ele passou por tudo, né? Ele sabe, essa condescendência foi exatamente isso, ele desceu, né, do patamar espiritual, não
ele estava num nível que ele poderia, né, já ir para ser Deus, para muito melhor, né, digamos assim, mas ele escolheu, né, descer acima, abaixo de tudo, né, sofreu tudo que ele podia para poder nos salvar. Então, quando a gente entender isso, quando a gente ter esse relacionamento com Cristo, procurar lembrar disso todos os dias, ou, né, durante o sacramento, coisas que a gente tem a oportunidade de lembrar desse papel dele, né, e isso vai ajudar a dar forças pra gente, porque a gente vai tentar sobrepujar, mas muitas vezes a gente não vai passar por aquilo sozinhos. Não. A gente não vai conseguir pela nossa natureza. A gente precisa pedir, né? A gente precisa pedir ao Pai, em nome de Cristo, para passar, para poder perdoar alguém. Eu gosto muito do discurso do Elder Cusset, que ele fala aqui sobre exatamente, né, isso que a gente está discutindo. Ele fala assim, sobre a pergunta de alma, né, que a alma fala se haver experimentado essa mudança no coração, porque o que a gente está falando desse poder de salvação de Cristo é a mudança que a gente está tendo no nosso coração. E ele fala para a gente reformular essa pergunta. Quando foi a última vez que vocês sentiram a doce influência da expiação do Salvador em sua vida? E ele fala, isso acontece quando sentimos uma bela e doce alegria, tomar conta de nós e prestar testemunho à nossa alma de que nossos pecados estão perdoados. Olha que poderoso isso, quando a gente presta testemunho para nós mesmos que os nossos pecados estão sendo perdoados, a gente está sentindo essa influência da expiação. E muitas vezes a gente não reconhece, a gente estava comentando sobre isso, que a gente obteve algumas coisas e foi por causa da expiação. Por exemplo, perdoar alguém, né, seguir em frente, servir mais, ter os olhos mais abertos para quem servir, quem ajudar. E isso vem como um fruto da expiação. E a gente está falando disso, às vezes a gente acha que é o nosso braço da carne, mas na verdade vem de Cristo, vem de Cristo. Eu gosto quando ele fala que quando o nosso coração se abranda e somos capazes de perdoar alguém que nos tenha magoado, ou quando percebemos que nossa capacidade de amar e de servir ao próximo aumentou. Né? E o processo de santificação está nos tornando uma pessoa diferente, moldada pelo exemplo do Salvador. Quando a gente sai da igreja, assim, às vezes tem uma reunião de domingo de testemunho, sabe quando parece que você está lá no céu, você fala, nossa Senhor, não quero voltar para a terra, eu quero sair abraçar todo mundo, aquele amor que você tem pelas pessoas, né, da tua ala, que às vezes você não conhece tão intimamente, mas que você pode falar que você ama, porque esse amor vem do Pai Celestial e vem dessa expiação, esse desejo de amar mais, de fazer mais, de ser genuíno, né, de ver alguém passando fome, pagar um almoço, né, de dar uma roupa para alguém que está na rua. Esses pequenos atos que a gente tem, dessa luz de Cristo que vem de nós, né, e a influência da expiação. Quando a gente está moldando o nosso caráter mais perto do Salvador, a gente está sofrendo essa influência da expiação. Então, que poderoso, né? Que é bem presente na época de Natal, né? Quando será que foi a última vez que sentimos isso? Se não lembramos, vamos trabalhar para essa semana a gente sentir isso. Porque é bem propício mesmo. Eu gosto muito, assim, até o versículo 36 de 1 Nef 11, ele fala mais sobre o sonho de Leí, né? E assim, o legal do sonho de Leí é que ele mostra muito todo o simbolismo, né, de Cristo ter vindo para a Terra, dele fazer as coisas que ele fez, de como a gente precisa segurar naquela barra de ferro para poder ir até Cristo. E até interessante que a gente foi numa exposição sobre a Árvore da Vida, que a gente postou para vocês há muito tempo, mas a gente vai postar de novo essa semana, sobre o significado de tudo isso, né, que é realmente o amor de Deus por nós. Ele nos dá a palavra de Deus, ele nos dá as escrituras para a gente poder aprender sobre Jesus Cristo, para que a gente possa se voltar a Ele, para que a gente possa, né, junto, que nem o que a Carol falou agora, né, da gente poder, com a luz de Cristo, com o amor pelas pessoas, a gente possa todo mundo junto, agarrados na barra de ferro, chegar até a Árvore da Vida, né. E assim, foi muito interessante que nessa exposição eu tive assim um pequeno vislumbre de quão escuro é no edifício. Naquele edifício podre, cheio de gente maliciosa, querendo o mal uns dos outros. É tão triste. Se sentir ali, assim, a gente pôde ir atrás e ver as pessoas que estão ali. E eu pude sentir o Espírito de Deus, que Ele não nos quer ali. Ele nos quer o mais perto dele possível. E esse sentimento vem também quando a gente erra, né? A gente sente Satanás
querendo destruir a nossa alma, quando a gente não acredita no arrependimento, quando a gente não acredita em nós mesmos, né? Parece que você sente uma força, assim, querendo te puxar, e aí você tem que pedir uma bênção, né? E falar, sai daqui, essa influência, eu quero o poder do Senhor do meu lado, né? A luz de Cristo é muito mais brilhante e pode vencer o mal, né? Eu adorei isso, Lê. Fui eu e a Lê, a gente foi juntas, né? E o espírito que você sente dentro do grande espaçoso edifício é tão ruim, tipo, você não quer nem ficar lá. E é muito interessante que eles conseguiram transmitir esse sentimento só através de estátuas de metal. Né? Você vendo o edifício por fora, você vê pessoas assim usando vestidos elegantes, então assim, até parece que é aquilo, né? É um mundo, a gente tem aquela imagem de, nossa, mas aquele meu amigo de fora da igreja que faz tudo, não guarda os mandamentos, ele tem uma vida tão boa, ele tá sempre viajando, tá sempre divertido, sabe, com a família. Tá sempre feliz. E daí quando você dá a volta e você entrava dentro do grande espaçoso edifício, você via estátuas chorando nos cantos, acorrentados, e no meio você via Satanás, e ele estava assim eles fizeram garras nas mãos dele, e foi uma coisa tão forte. Ela representou muito bem. Foi realmente incrível. Se vocês, eu sei que grande parte do nosso público está no Brasil, mas se vocês estão aqui em Utah ouvindo ou têm planos de vir para Utah, vão visitar, porque é muito forte. E em contraste, do outro lado, eles não só colocaram a árvore da vida com Jesus Cristo na frente, grande, brilhosa, mas eles também colocaram a cruz. E eles colocaram o túmulo, sepulcro, né, de Cristo. Que realmente na visão da árvore da vida não tem isso, né, a cruz e o sepulcro dele. Mas essas duas coisas são extremamente... É o que envolve a árvore da vida. E esse que você falou, né, que às vezes a gente pensa que há muita felicidade, e não tem. A verdadeira felicidade não é encontrada senão por meio de Cristo, né? Ele preenche a nossa alma, ele traz esse amor, que a gente tem essa capacidade, É uma né? felicidade, mas ela é temporária, né? Não é uma alegria. Exato. Tem um certo diferencial entre as duas, né? Não é uma felicidade plena. Não é. Não é duradoura, né? E eu fiquei pensando assim, vocês lembram o que é o fruto? O que significa o fruto? O amor, né? Então eu lembro estando lá na frente da árvore da vida, vendo o amor de Cristo e me imaginando, né, comendo do fruto, assim como Leí. Só que daí você vê do teu lado a cruz e o sepulcro dele. A gente só pode comer do fruto por causa da cruz, né? Por causa do sepulcro. Senão não ia nem ter. E por causa da ressurreição. E por causa da ressurreição, né? E vamos voltar um pouquinho lá no nascimento dele. Eu adorei ler o que você falou, que, né, Nefe foi aqui o primeiro, tecnicamente, a ter essa visão do nascimento de Jesus Cristo. Eu fiquei pensando também, lá na Bíblia, lá o povo lá em Jerusalém, eles não sabiam como, né, Jesus Cristo ia chegar. Eles só tinham, o Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. Nefe sabia como, né? 600 anos. 600 anos antes, ele sabia que ele ia vir através de uma virgem. E fico pensando que talvez, se eles não tivessem tido essa visão de que ele viria através de uma virgem, quando Jesus Cristo viesse descer nas Américas, eles iam achar que era a primeira vez. Porque eu acho que imaginam que era isso que o pessoal lá em Jerusalém achava, que o Messias ia vir. Ele vai descer do céu, ele é o todo-poderoso Messias. Eles não conseguiam entender. Mas você é Jesus, o filho de Maria. Eu vi você lá brincando no parquinho, você deu um soco no meu filho, sabe? Quer dizer, ele não fez isso, mas sabe? Para eles era uma pessoa comum. E eles não conseguiam imaginar que era assim que o Messias, o Filho de Deus, ia vir para a Terra.
E eu queria tentar também da gente pensar que ele é da Virgem, né? Quando fala que Maria, ela é bela e formosa. E eu sou muito curiosa, assim, para querer conhecer Maria. Quem é essa mulher que trouxe o Filho de Deus para o mundo? Quais as características que ela tinha, né? Quem ela era? E o poder de uma mulher, né? Como ela foi escolhida para crescer ele, com bons ensinamentos, né? A gente sabe, tem registros que Maria ia ao templo. Ela sempre educou ele religiosamente, né? Ela tinha um bom coração. Eu fico pensando, né, que a formosura, ela é muito além da beleza. Hoje em dia o povo prega muito a beleza, a gente tem que estar bonito, tem que estar com roupas bonitas. Não, mas a formosura é aquilo que vem de dentro. É quem você é, né? É a virtude, né? É a virtude, né? E ela tinha muito isso, eu imagino, porque que mulher que era essa, né? Para ser escolhida, né? Para ser escolhida. E hoje em dia eu penso que a gente pode ser esse tipo de mulheres, né? Mulheres formosas, mulheres que vão criar filhos para o Pai Celestial, que os filhos não são nossos, né? Eles são temporariamente, não temporariamente, né? Eles foram... São emprestados, né? eles estão conosco, mas eles são, primeiro do que nossos filhos, são filhos do Senhor. E a gente precisa cuidar deles, né? Proporcionar um estudo no lar, um ambiente amoroso dentro de casa. Às vezes é difícil, né? Como você falou, né? Ela provavelmente também passou por isso, né? Quando ele se perdeu lá e eles ficaram 3 dias estresse. tentando procurar, mas cadê você? E ele estava pregando pro pessoal, no templo, né? Para os líderes no templo. Então, que bom, né, que a gente tem esse tipo de mulher hoje em dia, né? Eu sou feliz de ter vocês aqui, e quando eu vejo pessoas de outros lugares no Brasil, pessoas que mandam mensagem pra gente, porque a gente conhece, né? Eu mudei recentemente de ala e ver outras mulheres boas, que a igreja funciona maravilhosamente bem em outro lugar, porque tem mulheres boas, tem homens bons. E eu falo, que maravilhoso que é que essas pessoas têm o amor de Deus na vida delas, que amam o Senhor. E que o mundo precisa disso, né? Tem um ditado que fala, né? Que se você quiser destruir uma geração, comece destruindo uma mulher. Porque ela, né, vai usar muito do corpo, né? Das coisas para adorar outros deuses, né? Quando que a gente precisa pensar quem é o Deus que nós estamos adorando como mulheres, né? E como homens também. Eu acho que para mim uma das características assim que mais me chama atenção em Maria especificamente é... Vocês imaginam, naquela época, gente, as mulheres eram apedrejadas se elas tivessem relações sexuais fora do casamento. Elas iam ser expulsas da cidade. Hoje em dia, nosso mundo já aceita mais isso. Quantas pessoas não engravidam antes de casar? É comum ser mãe solteira, né? É pauta política. É pauta política, exatamente. E não no Oriente Médio, né? Ainda pode ser apedrejado. Talvez. As mulheres lá ainda têm um pouco. Infelizmente, daquela época. Mas essa era a realidade de Maria, né? Sim. Então, assim, eu fico me colocando no lugar dela. Gente, ela tava indo contra as normas da sociedade, tecnicamente aqui. Ela recebeu a visita de um anjo. Ele falou, você está grávida, carregando o Filho de Deus. E ela falou que seja feito, não foi? Como que é que ela falou exatamente? Não sei. Seja feito, que seja feito. Ela aceitou. Assim que o anjo Gabriel falou que isso ia acontecer, ela, ok, seja feito. Será que ela passou na cabeça dela que ela poderia morrer, que ela ia ser expulsa, que José talvez ia ficar bravo com ela, que ele não ia mais querer casar com ela? E eu fico pensando quantas vezes talvez a gente, mulheres também assim, nós temos esses chamados de Deus. Nós não fomos chamadas aqui para irmos contra uma sociedade. Ou talvez sim, porque os nossos princípios, as coisas que a gente acredita, cada vez menos são contra a sociedade, né? Então nós temos que ser mulheres assim, que estamos, ok, Deus, tá bom, você tá falando que nós temos que seguir a palavra de sabedoria? Ok, eu vou seguir e eu vou lutar por isso. Sejam quais forem as consequências, né? Um dia, talvez a nossa religião seja constitucionalmente proibida. Vocês pensam nessa possibilidade? Talvez a gente não possa sair de casa mais, porque
os mormons, ou não só os mormons, os cristãos em geral... Mas desde o começo, né, quando Brigham Young foi chamado profeta, né, e eles começaram a se estabelecer, ele falou muito sobre isso, sobre as mulheres se educarem, as mulheres se prepararem, né, para as mulheres serem essas mulheres fortes, esse elo forte, né, dentro do lar. Sobre isso que você falou, né, da igreja, eu acho que a igreja está crescendo tanto e está mais sendo visualizada pelo mundo, e aí as pessoas têm feito mais materiais, né, coisas assim, que não retratam exatamente como é a nossa igreja, né, como é a nossa doutrina e o estilo de vida que a gente vive. Mas que tudo se baseia em Cristo, né, tudo que a gente fala aqui é sobre Cristo, e é sobre Ele, porque Ele que tem o poder de nos moldar, né, e Maria teve esse parto perfeito, né, foi no escurinho, foi difícil com certeza, né, não teve nenhum luxo, né, nenhuma intervenção, mas foi assim de modo bem simples, né, e como Cristo era o cordeiro, e ele estava numa manjedoura, porque os cordeiros vão lá, né, simbolizando que os cordeiros vão lá se alimentar, né, é onde os cordeiros iam comer, e hoje nós... Pão da vida. Ele é o nosso pão da vida, e aí a gente se alimenta dele. São tantos simbolismos no Natal, né, a estrela, os pastores, que momento sublime foi aquele, que momento especial, né, que a gente possa trazer um pouquinho desse doce espírito, né, que foi passado ali naquele lugar tão simples. E eu fico pensando, né, Deus, ele faz coisas simples serem grandiosas. Que poder que ele tem, né? Um poder de uma virgem, uma simples virgem, que era formosa, mas que trouxe o Salvador no mundo, para a terra, né? E assim como que ele fez com que Joseph, com 14 aninhos, tivesse uma grande visão. Então, o Cristo, ele pode fazer milagres, né? E eu fico pensando, até essas mulheres que hoje, né, não tem uma vida tão virtuosa, tão formosa, mas Cristo pagou pelo pecado dela para que elas pudessem se arrepender. Então tudo depende do nosso arbítrio, né? Tá nas nossas mãos fazer esses momentos, fazer Cristo fazer parte da nossa vida e fazer a expiação ter esse efeito, porque Ele ama todos, né? Ele ama todos e Ele está sempre aberto, né, para que as pessoas se arrependam, porque é a chance de mudança para todos, né? Então fica o nosso convite, né, para quem está nos assistindo, de que essa mudança de coração, né, que a gente possa se fazer essa pergunta: o que é expiação? O que eu tenho feito, né? Como o Senhor, o Salvador do mundo, tem mudado a minha vida, a minha pequena vida, na minha pequena cidade, onde eu moro, meus pequenos pais, né? Mas que onde a gente se fala de Cristo, vira luz, tem poder, né? E transforma nossas vidas. Perfeito, Carol. Obrigada pelo desafio. Vamos todo mundo pensar nisso, sim, ao fazer esse estudo. Só para encerrar, gente, esse episódio, e aqui é perfeito porque a gente está encerrando o ano, né? A gente vai ter só mais um episódio depois desse e acabou o nosso estudo do livro de Mórmon. E se esse ano, ao estudar o livro de Mórmon com o Vem e Segue-me, do jeito que a gente aqui talvez estudou, você não tem um testemunho mais forte de Jesus Cristo, então lê de novo. Porque para mim, assim, é impossível você ler o livro de Mórmon e não sentir o amor de Cristo por você, não entender mais o Salvador, a missão dele, o porquê que ele veio, né? É impossível. Então, eu espero que para vocês tenha sido tão gratificante como foi pra gente, porque, pelo menos para mim, pessoalmente, nossa, foi muito gostoso estudar o livro com vocês. E só para encerrar, nesse capítulo, nesse estudo do Natal, ele fala, né, um dos tópicos é: o livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo. E ele fala assim: outro testamento de Jesus Cristo é mais do que apenas um subtítulo do livro de Mórmon. É uma declaração de seu propósito divino. E daí ele fala: pondere sobre o que você aprendeu, sobre as seguintes escrituras que descrevem a missão do livro de Mórmon de testificar a respeito de Cristo. Então daí ele dá uma lista de escrituras pra gente. Eu quero convidar vocês a realmente fazerem isso. E eu vou voltar nesse discurso que a Carol mencionou bastante sobre do Elder Kusem. Deixa eu abrir aqui, porque ele dá uma lista pra gente também sobre essas coisas preciosas a respeito da expiação.
tá? Então eu vou ler bem rapidinho, são 5 itens, tá? Ao ler o livro de Mórmon, você vai saber dessas 5 coisas que eu vou ler. A expiação de Jesus Cristo é uma dádiva gratuita oferecida a todos os que já viveram, que estão vivos e que ainda viverão na terra. 2. Além de carregar o fardo de nossos pecados, o Cristo tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos sofrimentos, nossas doenças e todas as aflições inerentes à condição mortal do homem. Não existe angústia, dor ou tristeza que ele não tenha sofrido por nós. 3. O sacrifício expiatório do Salvador permite que superemos as consequências negativas da queda de Adão, inclusive a morte física. Por causa de Cristo, todos os filhos de Deus nascidos nessa terra, a despeito de sua retidão, vivenciarão a reunião de seu espírito e de seu corpo por meio do poder da ressurreição e retornarão a ele para serem julgados segundo suas obras. 4. Por outro lado, o recebimento da plenitude das bênçãos da expiação do Salvador está condicionado à nossa diligência em vivermos a doutrina de Cristo. 5. Por meio de sua expiação, Jesus Cristo não apenas limpa nossos pecados, mas também provê o seu poder capacitador por meio do qual seus discípulos conseguem despojar-se do homem natural, progredir linha sobre linha e crescer em santidade, até que um dia se tornem seres perfeitos à imagem de Cristo, qualificados para viver novamente com Deus e para herdar todas as bênçãos do reino do céu. Eu amei esses 5 itens porque é um resumido do livro de Mórmon. A gente encontra todas essas doutrinas aqui. Então o convite para vocês é: vamos focar nesse Natal realmente no Salvador Jesus Cristo. Eu sei que é legal os presentes, eu sei que é legal ficar com a família, mas a gente precisa ter um momento em silêncio, um momento espiritual, um momento que a gente canta hinos, um momento que a gente fala sobre a natividade, que a gente lê as escrituras. A gente precisa trazer o verdadeiro significado do Natal de volta. A gente não tá lá pro amigo secreto. É legal, mas não é o motivo. O grande presente é Cristo e a possibilidade de a gente voltar a viver com Ele, com o nosso Pai Celestial. Tá bom? Então até semana que vem, tenha um Feliz Natal! Tchau, tchau.
Muito obrigada por estar aqui! Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.